pessoal, mais uma live, hoje parte 2 com meu super amigo. Antes disso, eu quero mais uma vez lembrar que semana passada a gente não fez, porque acabamos indo para São Paulo no sábado, já para estar já no evento do DPX. Chegamos no sábado, ficamos domingo, segunda e terça, em função do evento do Paulo Vinícius Soares, e quarta-feira começou o CIOSP. Então hoje é uma live muito especial, a gente vai fazer a parte 2, né, da outra, e vamos falar também sobre as nossas percepções sobre o CIOSP. Vi que o Vinícius já entrou, Rafa entrou, então a gente... Tudo bom, Lúcia? Então a gente já se encontrou, já se beijou, já se abraçou. Eu acho muito legal que vocês se programem, né? Meu super convidado já está aqui. Deixa eu ver se ele entrou. Aceitei aqui. Deixa eu tentar de novo. Porque isso daqui... Opa, meu amigo entrou, muito bem. Já estava falando mal de você enquanto você não chegava. Você está com uma iluminação mais profissa do que eu, mas tudo certo. Ah, A minha mas está é só que no você cabelo, não... que deixa um pouquinho Você... mais Não, grisalho, mas tudo bem. não, o meu também Topete por não... topete, estamos aqui. O meu não é grisalho, Não, o só meu é. 100%. Estava aqui falando, meu amigo, que a gente está na parte 2, né, da nossa live. Sim. E ambos estivemos no congresso. Eu falei para eles que eu já fui no sábado e participei do DPX, né, onde eu tenho o Paulo Vinícius lá como mentor. Foi muito especial, foi muito bacana a gente ver sempre uma visão diferenciada da odontologia, né? Sempre nos agrega. Olha lá, olha lá, olha lá, ó. Se eu começar a baixar aqui, você não estranha, tá? Porque o Michael me deu uma cadeira. Eu não sei se foi a semana de São Paulo ou ela estragou nessa semana, sabe? Que ela ficou sozinha. Se eu der uma baixada aqui, ó, vocês não... É a cadeira, não É o sou eu. amortecedor da cadeira. Mas eu estava conversando com eles antes de você entrar, que eu acho que vai ser muito legal nós darmos a nossa percepção do CIOSP, né? Eu vi vários professores falando sobre. Eu acho que 5, 10 minutinhos a gente pode falar, né? Porque sempre tem quem não foi, sempre tem quem foi, sempre tem gente que foi e faz muito tempo que não vai. Eu sou suspeita, né? Eu gosto do CIOSP porque eu encontro amigos como você, encontro ex, né? Quer dizer, não existe ex-orientador, né? Uma vez orientador, ele casa, né, com a gente, ele é obrigado a nos aguentar, por isso que a gente tem que tomar cuidado quem a gente orienta. Eu sempre É para a falo isso. vida inteira. Eu falo isso pro Marcelo Luquezzi. Eu falo, azar seu, filho. Tu criou. Orientador e orientado. Ó, a minha cadeira Vida toda. baixando. Não, vida toda. Então, eu vi vários colegas nossos, né, se posicionando em relação. Eu acho que vale a pena uma observação de como foi o. Eu tô abaixando. Você tem noção que eu tô abaixando? Eu vou matar De a leve. pessoa. Coloca o livro novo do PV também aí, ó. Que é o Ai, o meu tá o lá no consultório. 5.0, que às Já vezes dá para dar levei. uma segurada. Porque como ele é Ele bem é volumoso, fino. Fino, fininho, né? então dá para... Acho Fino. que te segura aí qualquer coisa também. São várias utilidades nobres para um volume tão bem escrito, inclusive, né? Inclusive, não, o meu já tá Boa lá no noite, amigo consultório. André, pastor aí, ó. O André, cracaço da oclusão lá de Macapá, tá Oi, aí com a gente agora. esse eu ainda não conheço, mas seja bem-vindo. Precisa conhecer. Não, tá. Por sua causa, eu tô precisando conhecer o mundo. Eu já tô ficando nervosa que vai faltar gente, vai faltar vida, né? Antes da senilidade, para eu conhecer todo mundo que você conhece. Tu parece, O meu Deus do céu. André, Ah, o André estava lá no estande da Bausch, quando você passou lá, e peraí. o alemão estava demonstrando para mim aquele arco facial digital. Que O máximo. André estava comigo, ele é discípulo do Zanata, e o Zanatão estava lá também. Eu vi Então, o Zanata, mas vocês estavam na elite e eu precisava ir embora, né? Então,
Já estava lá gastando, né? Já estava lá gastando. Ah, então já sei quem é o André. Eu lembro dele. Ele Assim, estava lá com o Zanata. eu sei quem ele é. Muito bem, seu André. Agora você está Cracaço da perdido. oclusão, André, grande amigo. Ah, que delícia. É tão bom Mas a então o gente que que você saber. achou do CIOSP, Paty? Então, olha, eu vou te falar assim, para quem vai há uns poucos anos, né? Acho que dos 43, daí das 43 edições, são 30 de formado, 5 de faculdade. Eu vou desde o segundo ano, tirando, escorregando aqui, caindo lá, que faz uns 3 que eu não fui. Eu acho que eu não fui só em 10, mais ou menos, dessas edições. E assim, me preocupa algumas coisas me deixaram muito mais feliz, na verdade, em relação ao que eu vi. Foi um grande prazer, né? Primeira vez que eu tive a oportunidade de dar uma aula numa empresa, então para mim foi um CIOSP muito especial. É, e eu ainda me preocupo, sabe, meu amigo, com aquelas filas enormes, ainda me preocupa para pegar brinde, né? Me preocupa a forma como a gente permite que isso continue acontecendo, né? Tá. Entre os profissionais, né? Eu sei que acadêmicos tá todo mundo ainda no É isso aí. bololô, né? Ainda tudo é festa, tá tudo bem, mas assim ainda acho que me preocupa, né? Quando eu vejo alguém, né? Ah, ok, comprei acho que umas 800 escovas, né? Porque eu dou para os meus pacientes um tratamento, meu paciente já Claro. entra no tratamento, já sai. Eu gosto de, no final do ano, esse ano passado foi o primeiro ano que eu não dei, que eu queria fazer uma coisa feita por mim. Então, eu fiz doce de leite caseiro para manter todo mundo com cárie, né? Apesar Você, dentista, dava doce de leite para seus amigos, seus pacientes queridinhos. que vou abrir uma comunidade de engajamento na internet. Boa. Paciente fiel. Doce de leite. Claro, porque como ele escova dente e é orientado, coma o seu doce feliz. Tá tudo certo, faz sentido. Não, ó, errei desse tamanho, eu sou italiana, meu, o potinho parecia uma amostra grátis. Aí comprei uma sacolinha que não serviu, tudo errado. Mas o doce de leite estava uma delícia, né? E foi o primeiro ano que eu não dei escova, e esse ano eu falei, não, eu vou comprar, mas quando chegar no final do ano eu já dei todas as escovas, eu continuo sem dar as escovas, como meus scripts, né? Sempre A não são gente não usados. segue. É. Eu, eu, Menina, eu, eu ah, gostei, sabe? Eu gostei bastante do CIOSP. Eu gosto do CIOSP. somos dois. Eu acho que existem vários congressos que têm o seu público-alvo, digamos Sim. assim, né? A SBOE tem o seu, a Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral tem o seu, tem o WIN. Existem vários congressos, às vezes com enfoque um pouco mais acadêmico, às vezes com enfoque um pouco mais comercial. E o CIOSP, ele acaba sendo uma espécie de grande amostra grátis de tudo. Então você tem um pouco de Isso, tudo ali, é como se fosse um grande parque temático. Você quer ciência? Tem reunião do GBPD, cara. exatamente. Você quer uma aula, você quer se inteirar acerca de políticas públicas de saúde? Tem lá o stand do Tem. CRO, O do CFO, CFO, tem sim, stand de governamentais sobre políticas públicas de saúde, sim. tem os stands das empresas, porque sim, é uma grande feira comercial, e como a minha querida professora Maria Luísa, lá de Belo Horizonte, Maria Luísa de Oliveira, falou, guardados os vieses comerciais de cada stand, porque é óbvio, o sujeito está ali para falar de um produto que está sendo vendido naquele Sim, stand e para orientar quem escuta sobre isso, quem o escuta claro. sobre isso, às vezes para tirar uma dúvida, vou comprar uma resina X. Está lá o professor falando sobre a resina X, deixa eu ver o que ela pode fazer para eu poder comprar. Eu acho. Guardada essa observação, Uhum.
O que mais teve foi palestrante de excelente nível em vários estandes, como é característico do CIOSP. Então, para mim, é um grande parque temático odontológico, vale a pena ir. Eu entendo, eu concordo totalmente com você. Um dentista igual eu, com uns 20 anos de CIOSP nas costas, ficar numa fila da Colgate para poder pegar brinde de escova ou tirar uma foto numa área instagramável, não faz o menor sentido. Mas você está na graduação, velho, pega essa fila e vai Não, ser feliz. vai É ser festa com os amigos, feliz, é o não primeiro é? contato com o CIOSP, segundo. Depois você vai passar a enxergá-lo com outro enfoque. E tá tudo bem, Eu tô sabe? tentando descobrir o barulho daquela buzina até agora de onde era, mas O que eu que eles estavam vendendo, não sei. eu Para também quem não. nos assiste aí, não foi? Tinha uma buzina toda hora. Quando alguém Eu fazia vou, uma venda grande, ela disparava. né? Vira e mexe um stand que fazia isso. Perto de um que a Exatamente. gente estava mais ali frequente, que a gente se encontrava um pouco mais, era toda hora. Aliás, como foi a sua palestra no stand da MM Optics? Me conta, Paty. Qual foi a Ah, sua experiência e sobre o que você falou? tá, para mim foi muito especial. Foi muito especial, né? Foi minha primeira palestra e, e é de um equipamento que eu uso, que eu acredito. E ainda me deram a liberdade de falar, né? Eu fui falar sobre dois aparelhos específicos que a gente usa muito para a parte muscular, que é o recupero, né? Que é um ultrassom terapêutico, e o Hum, vácuo, que é uma ventosa com laser, com outras ações. Ele não é só para odontologia, ele também é usado na estética, ele é usado em vários outros pontos. Mas eu fiquei muito feliz, porque a empresa, em momento algum, me deu qualquer assim, olha, me deu liberdade total de falar como eu queria, né? uhum, A única coisa que eles me posicionaram foi horário, o tempo que eu tinha disponível, e que foi muito legal, porque eu consegui falar no que eu acredito, que é, sem diagnóstico, nada funciona. Então a gente falou sobre DTM, sobre bruxismo, sobre oclusão, uma pincelada, mas, né, o uso desses aparelhos especificamente para o que eu acredito, que eles não resolvem tudo, como nada resolve tudo, mas que foi muito bacana, porque para minha primeira experiência eu poder falar do que eu faço, como eu faço e da forma que eu acredito. Então, para mim, foi uma experiência incrível, né? Eu brinco que eu convidei todo mundo, falei, olha, eu preciso, tem que ter gente lá, né? Porque tem alguém assistindo e tal. E foi muito legal. Tinha gente do Uruguai, depois as pessoas me encontraram pelo CIOSP, então vieram perguntar. E mais legal é saber que após a sua palestra, muitos produtos foram vendidos, né? Sendo que eu não fiquei explicando como o aparelho funcionava, e sim que ele funcionava com o diagnóstico correto. Então, isso para mim, assim, sabe aquela sensação de dever cumprido, de entrega, de falar, olha, peguei duas tabelas do meu livro, né, que ainda não foi publicado, para exemplificar, né, a DTM muscular, porque ciência uhum. para todos, né, meu amigo? Ciência para todos, Exatamente. né? E sabe o que eu acho da DTM, Paty? A DTM ela tangencia equipamentos, conceitos, coisas que o dentista que não está habituado com DTM, ela acha até esquisito. Puxa Aham, vida, sua palestra foi de ultrassom isso. terapêutico. Uhum. Quantos dentistas sabem que o dentista pode fazer isso? E quantos dentistas sabem que é importantíssimo que ele se qualifique não apenas quanto à execução o uso do equipamento, mas É. principalmente para que o equipamento pode ajudar o paciente? E foi muito legal falar isso, Não é? sabia? Porque Você na conta nos palestra, dedos quantos é, dentistas aplicam ultrassom terapêutico. E eu falo, eu mesmo não aplico. Sabe por quê? Porque, de novo, nós falamos isso na primeira live e acho que isso é algo importantíssimo de ser reiterado. bato. DTM, muitas vezes, a manifestação clínica do paciente,
ela é a pontinha do iceberg, ou o Exato. início do novelo, para você puxar e ver que tem algo muito mais importante por trás. Exatamente. E aí, não adianta tomar o anti-inflamatório se você não sabe a origem da dor. Sim. E aí, o que acontece? Em se tratando de DTM, de um jeito ou de outro, você acaba precisando estudar mais acerca de diagnóstico e de compreensão. Você vai muito mais para um momento médico, se é que eu posso dizer assim, muitas Pode, vezes. Por quê? pode, deve, né? Porque a odontologia, a gente falou disso também, ela é tecnicista, a formação é cirurgião dentista. A gente aprende a fazer o procedimento e treina a É, faculdade inteira a fazer o procedimento e sim. esquece do diagnóstico. E esquece que o dentista pode e deve ser remunerado pelo diagnóstico, ainda que não ele não execute. Você Sim, pode muito bem criar uma rede de relacionamentos profissionais que vão, inclusive, contribuir para que você tenha mais credibilidade no meio da saúde e você exatamente. pode indicar para que outra pessoa execute. Eu estou Ó, falando isso porque eu não faço ultrassom terapêutico, é uma opção minha. Nós com certeza. conversamos sobre isso Sim, algumas vezes sim, nesse nosso encontro no CIOSP. A minha clínica ela é bastante voltada a dentística e prótese. sim. Apesar de eu ser especialista em DTM, os casos de DTM que eu pego, na grande maioria das vezes, que envolvem essa multidisciplinaridade, eu prefiro lançar mão da minha teia de relacionamentos. Exatamente. Não é? Exatamente. Por quê? Porque, na verdade, você vai afunilando no que você é expertise, normal, e muitas vezes você vai abrindo o seu leque, né? A gente comentou. É, e não só como, não só disso, olha, hoje eu atendi uma paciente que é de longe, de Maringá, e ela veio porque estava realmente desesperada, ela já veio, né, antes de eu ir ao congresso. A gente comentou sobre ela, né, e aí ela voltou hoje e eu falei assim, olha, porque eu tenho um problema sério. Eu falo que eu tenho curso de orientação na selva, ele não é na cidade. Eu chamo o Chapecó de Criciúma, ó, você morre da risada. Eu falo, não tenho, eu tenho uma aluna lá. É, mas não é lá. Aí eu erro todas. Mas qual foi o legal? É que eu falei para ela assim, ela, presencial, e eu falei, hoje eu tenho depois para controle, tá tudo certo. Já conversei com essa aluna, que foi minha aluna de graduação, minha aluna de pós, para atendê-la. E a segunda foi uma paciente de uma consulta online, que momentaneamente está na Bahia, já melhorou só de sono, né? E outras coisas, passou por uma médica lá que achou o máximo a gente ter feito o diagnóstico, e aí ela falou: não, vamos sim, vamos diminuir essa medicação, vamos tentar, né, tirar, porque realmente piora, se você se comprometer a fazer a atividade física e tal, e agora estava de férias, e agora está voltando para Floripa, e aí achei uma outra pessoa para continuar o tratamento lá. Então não é só uma rede na minha cidade, Não. né? Porque quantos pacientes vão conseguir toda vez tratar com a gente? É Sabe o que muito, eu falo? né? Eu falo Muito muito para os pouco. meus pacientes, e os meus pacientes queridos sabem que eu tenho uma vida meio nômade, né? Sim, Viajo muito para dar aula, viajo muito. Você nós, sabe como né? é, você conhece o riscado. É, Eu falo para o paciente assim, cara, qualquer coisa, me avisa, não importa, porque eu conheço alguém aonde quem, você está. portanto, Sempre falo isso. eu É falo isso. médico, é dentista. Eu falo, cara, eu já, graças a Deus, eu já tive em todos os estados. Não, eu não cheguei lá ainda, mas Tirando o Amapá, que o André não me chamou ainda. Mas eu também eu não, falo viu, assim, mas André? lá Pode tudo bem, eu chamar nunca aí tive, mas também. eu conheço o André. Então, qualquer coisa, ó, você procura André Pastor que está resolvido. Então, eu Agora também já sempre tenho conheço. alguém. É, Médico, dentista, cara, precisou, me chama.
que a gente dá um jeito, porque isso é o legal dessa vida que a gente leva. Uhum. Né? Isso é uma parte muito legal. Agora, você falou de desesperado. Eu lembrei de um caso de uma paciente que estava desesperada de dor, e eu vou levantar um tema que talvez te seja bem caro, bem querido. A paciente, ela é enfermeira. Conheço ela há bastante tempo porque ela era ASB antes de fazer enfermagem. Era auxiliar de saúde bucal, trabalhou comigo na prefeitura, depois trabalhou numa outra clínica que eu trabalhei também. Carrega o piano. E aí, enfermeira, aquela vida de Sim. sono meio atrapalhado, plantão, não sei o que, você sabe como é que é o combo, né? Come Sim. errado, dorme mal, aperta os dentes, toma Red Bull com bolinha para ficar acordada, Gente, que a coisa... eles fazem uma escala que é impossível de acreditar, mas tá bom. E aí, um belo dia, ela falou comigo, estou desesperada de dor. E eu falei assim, uai. Ela já usava a placa, ela era bem disciplinada com a placa, tinha momentos de pior, momentos de melhor, mas eu falei assim, caramba, por que ela está desesperada de dor? Mas assim, de me ligar 2, 3 vezes ao longo do dia, eu falei, pode chegar lá no final do expediente hoje que eu olho, você vai ser a última, claro, chega lá. Quando ela chegou, eu olhei e tal, mediquei, reajustei a placa que estava precisando. Eu falei, tá, mas eu orientei, enfim. Não tinha nada assim palpável de que tinha que alguma mudança. justificasse, né? Aquela exacerbação naquele momento. Aí eu olhei, falei, olha, seu lábio tá mais volumoso. Aí ela falou assim, você gostou? Ficou natural, né? Não ficou... Eu falei, né? Não ficou boca de sapato. Sim, né? sim. Ficou adequado. Aí ela mesma entregou a paçoca. Eu aproveitei e apliquei um pouquinho de Botox aqui. Aí eu falei assim, aí eu deixei ela mesma responder. Eu falei, sei. E você aplicou há quanto tempo? Apliquei há 1 mês, 3 semanas atrás. 3 falei, semanas e essa atrás. dor desesperada piorou Começou quando? Aí ela falou, ela olhou pra mim assim com a cara de tipo, sabe quem botou o ovo em pé? Tipo, vou levar bronca. Ela olhou pra mim, não, ela falou assim, não é possível. Eu falei, o quê? Você acha que tem alguma coisa a ver? Falei com ela, tudo a ver. Tudo a ver. Botox, em alguns casos, você pode utilizar em casos não responsivos por outras terapias, relacionadas ao estilo de vida do paciente, que muitas vezes tem a ver com o trabalho que ele executa, que é refratário a qualquer outra terapia. A toxina botulínica pode ser considerada, eventualmente, uma alternativa no afogo. Uma super dor neuropática que você quer pelo menos dar para o paciente um pouco de vida até você até entender segurar o contexto todo e ver se tem outro tipo de abordagem. Exatamente. Mas não, ela foi lá e pá. Aconteceu aquilo que ninguém pensa na hora que indica toxina botulínica, né? Eu falo para os meus alunos assim, imagina que você tenha 100 fibras aqui. Aí você aplicou toxina botulínica. Chuta que você tem 100. Você acabou de inutilizar um número X, vamos dizer 20. O resto vai trabalhar. Agora você tem 80, você não tem 100 mais. Mas você vai ter que continuar mastigando, não vai? Vai. E se o comando neurológico para que você aperte continua existindo, você agora tem menos fibras para fazer a mesma coisa. Você acha que vai acontecer o quê? Vai sobrecarregar o que ficou funcionando. Que foi o que aconteceu com seu paciente. Caso encerrado. O que você tem para falar sobre isso, Paty? Meu amigo, hoje a gente tem, a gente está bem adiantado nos trabalhos, né? O professor Giancarlo lá é um dos que mais pesquisa sobre isso, né? No mundo, ele é do pessoal ali de Bauru e continua pesquisando. A gente sabe algumas coisas que são incontestáveis. Então, vamos lá. Que a toxina diminui a atividade muscular. Isso é incontestável. A gente sabe que ela
sim, promove um equilíbrio quando você tem uma simetria, né, uma discinesia, uma Claro. distesia, né, ela ajuda demais nisso, mas a gente ainda não tem uma dose que cause melhora sem um efeito colateral Na função. grande. Né? Então a gente ainda está vendo, já de 5 anos para cá, e continua vendo, pacientes com dentes sem restauração, pacientes com dentes naturais e com eficiência mastigatória de um par de PT, de prótese total. Porque vamos lá, como que a toxina funciona? Né? Ela vai ter a morte naquela fenda sináptica, não tem conversa. Você usou a palavra certa. Você usou a palavra certa. Desculpa te interromper. Você falou morte. É morte. É É, gente, morte. desculpa, é Porque as pessoas morte. falam assim: ah, não, depois de um tempo a Não, toxina botulínica perde o efeito. Meu amigo, aquela placa motor ali, aquele não, pontinho ali, aquela sinapinha ali, morreu. morreu, morreu. Botulismo, o negócio chama Botox, que é É, toxina botulínica, ela está domesticada. sim. Mas é um negócio que é para matar. É uma doença que mata por Sim, parada cardio, respiratória, cardiorrespiratória, né? Por isso que quando cardiorrespiratória. você faz aqui, a mulherada não pode deitar durante 4 horas, porque se ela vai pro coração, você morre. Então, qual que é a dúvida? Paty, eu sabia que você ia falar disso. Eu sabia que você ia dar Tu essa me aula conhece. Tu numa me frase. Eu conhece. sabia. Eu cutuquei a Ai, onça com vara curta. ai, nós nem combinamos, hein? Ah. Pois é. É, Mas mas é olha bom só. sim. Qual que é o problema? Quando você aplica aqui num próxero Ó, da eu, vida, eu, eu aqui, ó. Cliquei. parou de Mas mexer. Tudo bem. Esse músculo nem fáscia tem. Parou. ó, mas eu tenho mobilidade, ó. Tá vendo? Eu não fico. É um Ok, ainda negócio tem, ainda assim. tem. Ainda Um tem. negócio Não assim. tá fantoche, não. Deus que O me meu que livre. tá até riscando aqui, tá até amassando. Mas É. enfim, Ah, aqui eu não tenho fáscia, não. aqui eu não preciso dele para mastigar, aqui eu não preciso, agora aqui eu preciso. E a É, dúvida é até que ponto, ou qual é a dosagem, ou qual é o padrão, isso. qual é o parâmetro que eu Que não preciso cause para problema. gerar redução do problema sem redução da função. Então. E a E aí? gente não tem essa dose ainda. Por que, que a gente não tem? Por que, que é muito difícil? Porque as pessoas não sabem diagnóstico, nós vamos cair no mesmo problema. Então, assim, o meu masseter está hiperativo por bruxismo, DTM muscular, distúrbio do sono, em vigília. Então, assim, vamos lá, vamos parar com a toxina, pessoal. Primeiro, nós precisamos falar de diagnóstico. Então, ok, vamos lá. Eu estou com o paciente num mega distúrbio do sono, certo? Que tá com o pé lá. Hoje, por exemplo, não sei nem se eu comentei, mas eu fiz uma live com um otorrino, que é o otorrino Não. que é meu carro-chefe aqui. Ele falou um negócio que eu quase infartei. Ele falou que não pode fazer reposição de testo em quem tem distúrbio do sono. Que a proteção que faz esse aumento causa problema cardíaco. Eita, tá lá, tem artigo. Então você não pode repor. Olha o povo fazendo Todo lado, todo todo dia. lado, reposição de testo, roncando igual um doido, que muitas vezes o ronco não quer dizer apneia, né? Nós estamos falando de apneia, porque tem um fator protetivo. Então você não pode repor testo se você tem apneia, porque você vai ter problema. E ele falou. Eu tive já 2 pacientes que vieram tratar porque já tinham tido o AVC. Não, vamos lá, Hoje vamos tem lá. menino fazendo isso. Pois é, Hoje tem menino, porque uma coisa é reposição, é entregar o que você perdeu, com eu, diagnóstico e com amigo, médico vamos, sério. amigo, Outra coisa, eu uso reposição de testo. Olha para mim, se eu tô com voz de rosto, cara, isso é mas dosado, isso é do titulado, isso é medido, exato, individualizado. faço
coloco a reposição, 2 meses faço o exame para ver se está na porcentagem da minha idade com o que eu preciso, e tá tudo bem. Tem menino que faz isso antes dos É. 30, para Agora poder ficar mais imagina, forte, para poder ficar. então, e se ele tá gordinho com a apneia? Porque a apneia, gente, ela não tem idade. Ela tem E o muitas vezes disfuncional. isso é usado para melhorar desempenho de atividades esportivas, inclusive, para esse paciente que tem um Isso. perfil X, É, melhorar o desempenho na academia. é. Eu vou te falar, a única coisa que eu notei, já que a gente está perguntando, todo mundo me pergunta, né? Aquela parte assim, de ter falar sexual, né? Falei, gente, a única coisa que eu notei para falar, porque eu tô na normalidade. A única coisa que eu notei, e aí eu vou te falar, tá? Porque eu malho há 26, eu malho, na verdade, há 40 e tantos anos, porque eu sou formada em balé, naquelas coisas. Mas que eu faço musculação, eu faço há 26 anos, certo? E eu sempre gostei de musculação mais pesada. Pesada. E a minha endócrino fala que eu provavelmente sou uma mulher que sempre tive testo alta, pela Uhum. característica de, além de tudo, de quantidade de músculo. O único lugar que eu notei foi na recuperação muscular. Então, como eu sou macaca velha, faz tempo que eu malho, eu sei quando um treino vai me arrebentar. Então, eu já no treino, eu já sei se eu vou já ter o caminhar da vergonha, né? Aquele Uhum. que parece que você tá com hemorroida, que a perna não mexe, tá? Então, eu já sei, eu já sei. Caminhada vergonha é É o ótimo. caminhar da vergonha, né? Como é que você tá, né? Você nem levanta, dói quando respira, só o resto do tempo não dói. Só. O resto, E aí eu falo, foi o único lugar que eu realmente notei. Por exemplo, eu sei quando um treino vai me arrebentar, e aí, no dia seguinte, eu sentia a musculatura cansada, porque, né, 48 horas é pior, né? Eu sentia a o edema musculatura aumenta. exatamente no dia seguinte, que é o ideal ir, né, para diminuir esse edema, mas o meu limiar de dor estava mais baixo. Então, eu sentia a musculatura cansada, mas aquela dor, tanto no dia quanto no dia seguinte, era muito menor. E eu percebo nitidamente, isso não é uma impressão. Por quê? Porque eu sei o tempo que meu chip dura. Então, o meu dura 7 meses. Que aí eu vou te contar um negócio muito legal, né? Porque eu falo assim, nossa, mas às vezes quando eu vejo os pacientes deitarem ali, né, na nossa cadeira, você vê que tá com barba, né? Muito Uhum. pelo. Aquela E aí eu perguntei penugenzinha. isso, e eu perguntei para minha endócrino, né? Falou, Paty, sabe qual é o problema? É que as pessoas acham que se elas colocarem uma quantidade maior, vai durar mais. E não é assim que funciona. O chip, ele tem um tempo. É o tempo dele, o chip. Então, no teu caso, dura 7 meses. E realmente, eu vou fazendo o exame, eu vejo que ele tá. E aí aí o meu limiar volta que eu já tenho um limiar alto, mas volta à normalidade. Aí Então, você assim, percebe. aí eu percebo que é nítido da testa. Por quê? Já Porque está na dois, hora de. 2 meses é o pico. Quando vai dando 6, se mudar o treino, eu falo, acho que está na hora de eu marcar a consulta. Mas isso ela me falou, ela falou que sabe qual é o problema, Paty? Eles colocam, né? Eles se colocar mais, eles acham que vai durar e não vai. É o Entendi. tempo Vai de só utilização. concentrar mais momentaneamente. E E aí, aí tem até imagina. mais efeitos adversos. E aí a gente entra na testo, a gente entra no Botox, a gente entra nas alternativas sem um vínculo de ciência. Porque eu falo que o Botox é pior ainda quando é bruxismo, que é o pessoal mais usa, porque aí realmente é o efeito sistema nervoso central, que é o pior. Porque o estímulo vai continuar, que é o que você falou. As células que sobraram vão se matar, e aí eu entro no pior, que hoje a gente sabe que a neuromodulação ou a neuroplasticidade, a gente tem gratuitamente uma pesquisa mostrando a produção de dendritos, né? Os neurônios ali produzindo mais perninhas. Você vê, tentando catar aquele morto E dá um choque nele para ver se ele volta. para ver se ele volta. Por quê? Porque precisa dele para trabalhar. Então eu penso, o uso de Botox.
o quanto essa pessoa modula bem. No nosso país, primeiro em depressão, sono ruim, porque para isso que nós estamos falando, tem que ter qualidade, né? Qualidade de vida, qualidade de modulação, encarar os problemas e levar de boa. Então, não é para qualquer pessoa. Você sabe que eu dei uma aula uma vez, eu não esqueço disso, foi para Polícia Militar. E depois que acabou a aula, um capitão veio muito educado, veio conversar comigo depois, falou assim: deixa eu só te falar uma coisa. Capitão não, tenente. Eu concordo com tudo que você falou. Só que eu tenho um grupo populacional que precisa disso. E que toda vez que eu aplico, eles acham que tá bom, que tá melhor. Bop. Eu tenho. Eu falo, Tem dois aqui, lá em cima. Stefano, eles entram lá para fazer a operação, o cara não sabe se vai sair, não sabe como vai sair, não tem jeito de eu chegar para ele e falar assim, não aperte seus dentes, mude seu estilo de vida, isso é a vida do cara. Então eu comecei, nesses caras, eu aplico. E eu tenho uma boa resposta. Eu dei um tapinha nas costas dele e falei, meu amigo, se você tem boa resposta e você não pode modular isso de outra forma, não sou eu que vou falar para você não usar. O problema é quando a gente generaliza isso. Sim. E a gente vê no Instagram pessoas aventando isso como algo mais moderno e mais eficiente perante o dispositivo interoclusal ou outras mudanças de hábito, outras coisas que podem estar relacionadas ao diagnóstico. Mas eu posso te falar, o pessoal, esse pessoal modula muito bem. A gente pode achar que não. Entendeu? Esse pessoal modula bem, por isso que esse pessoal pode receber. E outra coisa, sabe o que eu voto? Que eles têm muito mais DTM muscular do que bruxismo. Ah, mas aí você pegou num negócio que eu acho que isso seria tão legal você conceituar para quem assiste a gente ou que a gente possa ver depois. Deixa eu fazer aquela pergunta cruel. Bruxismo não é DTM? Bruxismo é DTM? Não. Não. Você acredita que não é? E faz um tempinho. Não é. Bruxismo não é DTM. Então, professora doutora Patrícia Progiante, por favor, diga pra gente a diferença entre bruxismo e DTM muscular. Pois é, pessoal, DTM é uma alteração, é uma disfunção que pode acometer a articulação, músculo e estruturas associadas. É uma doença que vai ter sintoma local, onde a gente chama, né, uma dor por espalhamento, e nós temos uma dor referida, que é aquela que é distante do local da dor, ou seja, é uma cãibra e um torcicolo, de nome chique, chama DTM muscular, que aí ela vai evoluindo conforme a lesão. Por exemplo, para quem gosta de futebol, eu sou uma mulher esquisita, gosto de futebol, né? Você vê que tem um cara que está jogando e lesionou. Aí fala assim, ele teve uma lesão muscular, vai ficar essa semana fazendo uma recuperação. Tem um que fala assim, rompeu. É músculo, mas vai ficar 3 meses sem jogar. Então, já teve um mioespasmo, já está progredindo dentro de uma lesão muscular. É independente do que você quer. Agora, quando a gente fala de bruxismo, a gente fala de um hábito sequencial de liberação de estresse que vem do sistema dopaminérgico daqui, ser humano. Completamente diferente. A gênese é completamente diferente. Mas não tem nada a ver. Nada. É um fator de risco para a DTM. Opa, e como? Opa, começou a melhorar, né? Começou a melhorar. O bruxismo é um fator de risco. Predisponente e perpetuante. Iniciante. Iniciante, não. Por quê? Porque não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, ele era iniciante. Olha como é muito simples. É uma questão semântica até. Não, vou dar um exemplo. Eu tenho
Neste ano 2025, eu tenho pelo menos 10 a 12, eu falei acho que na outra live, pacientes que vieram ocasionalmente por uma DTM muscular, estavam mudando de emprego, estavam mudando o estilo de vida, estavam numa outra fase profissional, iam estudar fora do Brasil, ou seja, tiveram uma cãibra, um torcicolo, de uma forma muito pejorativa, simples, né? E que não tinham bruxismo crônico. Porque, na Passou verdade, sozinho. mandei para físio, falei, ó, quantas sessões? Eu não ensino os outros a tratar. Você vai no físio e faz até onde ele mandar. Deu 30 dias, vida normal. Vida normal. Nada, nada, nada. Volta aqui que eu quero ver. Beleza? Beijo, vai com Deus, não me liga. Porque, vamos lá, Estava, você tocou num assunto muito legal. Gente, a partir de 5 anos, bruxismo todo mundo tem. Né? A gente vive aqui, não é mais doença, é um comportamento motor. Então, Não assim, é doença. Eu falo isso para todo mundo. não é. Bruxismo não. Você não Não, diagnostica bruxismo. não. Você diagnostica doença. Bruxismo não é doença. Você só diagnostica se ele está ruim ou não. Se ele está prejudicando ou não. Então, por exemplo, né, a gente está aqui, né? Todo mundo aqui vive belo, formoso. Tal. Patrícia vai dar aula no CIOSP. Imagina ter. Dei aula quarta. Terça-feira à noite. Então, é uma louca, né? Certeza. Comi minha placa. Quase palitei os dentes com ela, né? Eu falo, né? Dei aula no CIOSP, Alec, lista auditante, sala cheia, sensação de dever cumprido. Mas até chegar lá, é isso aí. Voltei. Todo mundo que está com problema respiratório, por isso que é a primeira coisa que a gente investe quando fala com odontopediatras e tal, né? É respirar bem. Meu, respirou mal, o primeiro lugar que você tem para tirar oxigênio é do músculo. Abre parênteses, por favor, porque eu acho que essa é outra janelinha legal, didática, para quem escuta a gente. Professora doutora Patrícia Progiante. Bruxismo infantil. Tu E é tá só um parênteses que eu abri bem rápido aqui. só me lá, vou ter que começar a estudar para fazer live. Pá! Ah, Mas, né, o que você já estudou na vida? Ora, pensa bem. penso. Bruxismo infantil. Quando passa, olha a prevalência disso hoje. Tudo bom. Tela, baixa qualidade de sono, Sim. a hiperestímulo da criança, que na Uhum. verdade sempre existiu de maior ou menor grau, o aprendizado é muito grande nessa época, Sim. escola, mudança de tudo, as esponjinhas das Hormônios. crianças É. crescendo e julgando coisa dentro. E agora, o ponto que a gente precisa lembrar, enquanto profissionais de saúde, além dessas questões psicossociais, se é que nós podemos chamar assim, Vamos colocar assim, né? Pedagógicas sistemicamente quase. falando, vira para o pai e para a mãe e fala: seu filho já foi no otorrino e ele está respirando bem? Primeira coisa. Primeira coisa. Primeira coisa. Porque se pode ser alergia ao cachorro, pode ser alergia ao gato, pode ser alergia ao Limite. colchão, à cortina, à comida, pode ser uma hipertrofia de cornetos, uma hipertrofia de adenoide, e aí a criança não respira. Se a criança não respira, a criança vai ter bruxismo. Por quê? Bruxismo é um sinal de desequilíbrio. Porque ela vai Aonde ter. está o É, desequilíbrio? Ele exatamente. pode ser Ela psicológico, ele pode ser. pode ser fisiológico ou Uhum. fisiopatológico, palpavelmente falando. Sim, É isso. Fecha parênteses do bruxismo infantil. Concorda? plenamente. Ó, e vou agravar o seu comentário. Primeiro, respiração. Segundo, sono. Terceiro, tela. Quarto, excesso de atividade. E quinto, aí eu olho na boca, como já aconteceu comigo, uma criança, né, como a maioria das que tem na minha família, né, porque a fruta não cai longe do pé, Claro que né? não. Crianças assim hiperativas, sem ser hiperativas de tomar remédio. Meu, tem criança que é mais quieta, criança que é mais, né? Eu fico imaginando, assim, que é, eu não devo ter tido essa fase, né? Acho que não. Não.
Então, assim, aí eu pergunto o pai e a mãe ali, a criança de 5 anos, eu já queria levar para casa. Uma criança de 5 anos, meu, virou para trás e falou assim: a doutora está falando comigo, eu posso responder? Ah, já queria catar a criança e levar para Me casa. abraça. Vem comigo que tu brilha, né? 5 anos, tudo bem. Mais danadinha na escola. Ah, já foi no otorrino? Foi. Tem algum problema? Não. Dorme bem? Dorme. Perguntei para a criança assim, uma olheira, não tinha olheira nenhuma, respira bem, tal, tal, tal. Ah, não Eu tinha, não tinha. não, Sim. não tinha, né? Uhum. Mas o pessoal, a psicopedagoga, pediu para levar, porque é muito agitado. E aí os pais, olha que interessante, falaram que eu via de vez em quando ele rangendo. E aí eu pedi para ele abrir a boquinha, olhei e chamei o pai e a mãe. Falei, olha ali, 5 anos. Falei, vocês estão vendo desgaste nesse dente? Não. Falei, que bom. Ou seja, era uma criança no perfil dela. A segunda pergunta foi, quem era igual ele de criança? O pai fez assim para mim. Foi tão engraçado. O pai fez assim para mim. Falei, vou te falar, deve ter DNA seu aqui. Uhum. Coisa impressionante. Né? Que legal. 50-50. Mas, gente, a criança realmente era um pouco mais danadinha, mas dormia bem. Fazia 3 dias da semana futebol, 2 dias fazia, acho que Kumon, mas de boa, levava colégio de boa, era uma criança mais animada, que não tem nada a ver com hiperatividade. Muitas vezes essa criança até atrapalha os coleguinhas do lado, mas, gente, é uma criança normal, respirava bem, dormia bem. De vez em quando, voltamos ao comportamento motor. Ele não é doença. Então, talvez num dia mais, né, estressante dessa criança, ela rangia um pouco, mas não tinha um desgaste. Pronto. Eu falei, aí foi muito engraçado. Eu perguntei, quem era igual? Não, a cara do pai, assim, parecia que ele tinha assim. Eu falei, nossa, que bom, né? Olha, ó, nós temos certeza que você é o pai. Sabe o que o Paulo Sereraria fala? Que a gente, você cobriu todo o espectro aí, basicamente, do bruxismo infantil. Sabe uma coisa Sim. que você não falou? O que eu esqueci? Não é que você esqueceu, é Ah, que muita gente fala que é normal. Bruxismo em é. criança. Palavras do Paulo. Hum, É frequente, mas não é frequente. normal. Não, não é normal quando ele é deletério. Não é normal. Tem gente que fala que tem a ver com o crescimento da mandíbula, aquele pensamento mais antiquado. Isso a gente, dentista, tem que eliminar. Não, Bruxismo infantil não acontece porque a mandíbula está crescendo, porque tem dente aparecendo, porque tem. Não, de não, jeito nenhum. não. Não Bruxismo existe. infantil não acontece por isso. Bruxismo não é aqui, aqui é a consequência, a causa está aqui. E Uhum. acabou. Ou então, claro, no caso da criança também e do adulto, E do né? adulto? Respiração, excesso de É, tela, falta de checklist, sono, né? é algum Checklist. problema sendo manifestado. Eu sempre falo que o bruxismo, para mim, vou ser bem sincero, para mim, o bruxismo é o iceberg. É a ponta que está para fora. É a ponta, é a ponta. Então, assim, e foi, já que você me falou, foi a segunda pergunta que eu fiz para a família. Quando que vocês veem ele rangendo? Aí, né, mãe, né? Nossa, doutora, é verdade. Aquele dia que eu ouvi bem ele rangendo, ele estava com o nariz entupido. Então, Ora, olha, por quê? Porque esse bruxismo tem que ter um motivo físico, porque emocional eu não achei nenhum. Primeira coisa. Segundo, ele tinha que ser comportamento motor, né? Não pode ser frequente, não é normal, mas pode acontecer esporadicamente, como um comportamento motor sem ser deletério, lembra? sem ser deletério, claro. Ficamos aqui, temos um problema. Ficamos aqui, porque eu apertei na quarta-feira, não quebrei dente. Não, não aconteceu? Uhum. E aí a gente volta aqui. Qual é o problema? O problema é quando o corpo entende que aquilo é uma válvula de escape. E aí a gente vive aqui.
que sou eu, Isso aí. né? Então, meu corpo entendeu, meu iceberg já está formado, que eu tenho uma válvula de escape, que é o bruxismo. Então, Uhum. esquece, eu vivo aqui, ó. O Isso aí. start, eu tô aqui. O start, eu tô aqui. É isso que eu falo para o paciente. Quando que eu consigo dar uma diminuidinha que não tem cura, mas quando eu começo a trabalhar quem está formando o iceberg por baixo. É isso. Porque quanto maior ele tiver para baixo, mais ele vai refletir para cima. Então eu falo, dormir bem, modular bem, entender quando eu preciso, estou no momento da minha vida que não estou dando conta. Então talvez eu tenha que. Vou dar um exemplo de novo de mim. O ano passado, eu comecei a ser mentorada e eu queria as coisas mais rápido, né? Queria que isso andasse, né? E no tempo que eu tinha, trabalho, né, consultório, família, nananã, o dia de 24 horas não estava dando. Certo? Certo. Usei o meu conhecimento. Aonde eu ia tesourar? Bom, se a minha mente era o maior cansaço que eu tinha, eu precisava dormir. Momentaneamente, dei uma diminuída na academia para poder modular melhor, já que eu não tinha tanto tempo. Né? Por quê? Quando a gente está morto fisicamente, a fibra nervosa encharcada tem que malhar, que é o que a gente faz quando a gente está com dor, onde nós começamos a nossa conversa, Exatamente. né? No dia seguinte, Sedentário não entende isso. não entende, você tem que malhar. Agora, quando é aqui, Você tem que dormir. muitas vezes você tem que dormir. E é isso que eu falo para o paciente. Não sofra. Vamos entender qual fase você está. Patrícia, meu dia não está dando. Então, vamos lá. Eu sento com o paciente desse jeito. Pego um caderninho e falo. Qual é a sua prioridade? É essa, essa e essa. Tá. O que que você pode, o que que você não. Jura, eu faço isso. Tanto que Que legal. as minhas meninas fazem isso aqui no consultório psiquiátrico, psicológico. Eu falo, interessa, o paciente tá aqui para ser tratado. É a minha função. Isso aí. Tá? E aí eu falo, ó, na boa, acho que você precisa encolher uma horinha e malhar uma horinha. O combo vai te fazer melhor. Realmente, eu acho que você precisa dormir. Vamos lá. Já vamos responder. Eu vi que tem uma pergunta aqui. Mães de recém-nascido. Como que uma mãe de recém-nascido vai dormir bem dando mamar de 2 em 2 horas? Nossa, eu acho essa uma das coisas mais difíceis de você modular, manejar e conversar. E aí eu sou muito chata com a paciente. Chata, assim, firme. Minha querida, você já tem DT. Então você já tem uma tendência, é ali. Vai contrair. Aí você está dormindo pouco, não é nem uma questão de dormir mal, porque a coitada da mãe, quando dorme, nem tem como dormir mal, porque ela apaga. Ela nem estrutura o Não, eu sono. falo que ela entra no N1 em 1 segundo e cai no 3, né? É isso aí. Ela já cai no sono profundo. Eu falo assim: quem tem esse perfil tem que entender, infelizmente é o mais difícil, que a pessoa tem que ter postura. Falar para os parentes, até tal, não vai vir ver. Sinto muito. Porque a hora que a criança dorme, você tem que dormir. E eu posso te falar, eu tive um professor que ele falava uma coisa assim, que nunca vai se pesquisar mães de recém-nascido para o sono. Porque não existe explicação científica para elas darem conta. Eu não sou mãe, né? Não existe. Não existe. Só que o que a gente vê, que eu vou te falar da minha casuística, as minhas piores pacientes mães são as que não põem ordem na casa. É mais ou menos assim. Nesse período, enquanto a criança não dormir pelo menos um mínimo que você consiga dormir, você infelizmente não tem que ficar recebendo visita. Sabe por quê? Porque a criança de 1, 2 meses nem tem que receber visita, com esse monte de doença que tem no mercado. É isso. Já começa por aí, que eu sou já surtada. Concordo. Eu já sou surtada. Eu tenho sobrinho, eu não fui visitar. Ai, Patrícia, não fui. Não fui, eu sou dentista, eu sou contaminada. Não, gente, tá tudo bem. Ah, mas tem vó. E eu, tudo bem, tem vó. Mas vó foi mãe. Então, vó não pode não entender, É outro tipo de visita. né?
É Você sabe assim, que eu tenho um slide que eu mostro em todas as aulas de dentística, inclusive mostrei na aula que eu dei no CIOSP na sexta-feira, no sábado. vou ter que voltar aqui, né, para ver a nossa pergunta, perdi. Público-alvo. Hum, E numa aula de dentística, eu sempre boto esse slide. Público-alvo. E aí tem todo tipo de gente nessa imagem. uhum. E aí eu falo, quem é o cara da dentística? É o cara que vai entender quem é o público-alvo e propor o tratamento adequado para quem precisa. Sim, No bolo ali tem um senhor, eu falo, talvez você saiba, você tenha que fazer um protocolo para esse senhor. Talvez você tenha que propor uma ortodontia interceptativa para esse garoto aqui. Às vezes você não vai executar, mas você vai propor e vai encaminhar. sim. E aí tem uma paciente no meio desse bolo de gente lá, grávida, sorrindo. Eu falo, e essa paciente aqui é a paciente que você não vai fazer faceta agora, mesmo que ela vá te pedir. Sim, porque ela não tá nem saindo de casa, Porque ser ela não sabe, humano. ela não consegue dormir. Ela com a barriga desse tamanho, ela já não está dormindo. Vai piorar nos próximos meses depois que a criança nascer. E você não vai nem mexer na DVO dela e nem alterar espaço funcional livre agora. Deixa Não o mexe na povo linha de fazer. sorriso dessa Não, paciente agora. deixa o povo fazer, nós vamos morrer de fome nunca. É depois que você vai mexer. É, Agora você vai é. convencê-la a não fazer. Depois você trabalha. Não, eu falo, e eu tenho, né, um agravante que, como eu não sou mãe, eu sempre falo. Vai curtir tua gravidez. Tá mais gordinha, menos gordinha. Ah, deixa que o povo olhe, não olhe. Você entendeu? Você é um ser humano que está recebendo um presente de Deus. Esquece isso. Se alguém te olhar, porque você está com um dente mais feio, menos feio, gente, para com isso. A gente entende que é uma fase muito complicada, que a autoestima de algumas mulheres melhora e de outras piora. Mas a gente, vamos lá, como profissional de saúde, a gente tem que ajudar a entender que é a fase mais bonita de uma mulher. Ela, Claro. né, é um dom que Deus deu para a mulher gerar uma criança. Então isso tem que ser lembrado, né? Eu não engravidei, então eu falo assim, gente, curta esse momento. Não precisa rolar também se você tiver problema de eclâmpsia, né? Também não precisa, não, né? Então, deixa eu só fazer esqueci o nome desse negócio que usa no jornalismo. Depois eu vou lembrar. Daqui a pouco o japonesinho que mora aqui dentro acha o nome do arquivo e ele fala. Ah, tá, entendi. É Ombudsman. Deixa eu fazer o acréscimo aqui. Ombudsman. Como Evidentemente, eu estou falando de um tratamento cuja ênfase é estética. exatamente. Para ficar claro que eu não estou dizendo para não tratar a necessidade Não, odontológica da gestante, para que não, ninguém me entenda mal. outra, Pelo não, amor de Santa eu Polônia. tenho várias que Né? enrolaram, engravidou, Aí tem que piora tratar, tudo. Não, não, não. Eu tem dei que muita aula fazer. de anestesiologia na minha vida, sabe? Ah, Inclusive para prefeituras, porque ah. existia aquela cultura de, mas é grávida, não pode anestesiar, tem Ainda que usar é. anestésico sem vaso. Cara, você tem que saber como é que está a pressão da gestante. Pressão tá boa, usa o lidocaína 2% com epinefrina 1 por 100 mil, menor dosagem possível para executar o procedimento clínico e está resolvida a vida. Ora, A pronto, dor, fechei o parênteses. É só porque isso me adrenalina. deu uma Não, gastura aqui. Falei, será que eu estou falando algo que possa ser não, mal interpretado? não, Não. foi bom. E outra coisa, vamos lembrar uma coisa bem importante, né? Que a adrenalina que você joga no corpo devido à dor é muito maior do que a do anestésico. Não precisa nem podemos 40 parar, vezes. Se você quer um podemos parar, número, né? se você quer um número, É. 40 vezes. Ó, 40. fazia tempo que eu não ouvia isso. Isso está 40 anos. escrito no manual de anestesia local do Malamed, numa tabela que está nessa aula de anestesiologia, por incrível que pareça, que a descarga adrenérgica endógena é 40 vezes maior do que a Ou contida num seja, tubete de epinefrina 1 por 50. A gente usa 1 sim, por 100. por sim. Então, aquele ai, quando o paciente sente dor durante um Ó, procedimento, que você já ali é que é o problema. ali que é o problema, Então, né? anestesia pouco e bem. Deixa, Pouco volume e bem. exatamente. Eu nem lembro. Cadê a pessoa perguntou um negócio aqui? Pera aí. Teu amigo dando problema, O tá? André, não vem me dar problema na live, velho. Teu Não amigo encher a dando bola do problema, cara. ó. Não, deixa eu ver aqui.
A manutenção do tecido até o seu tempo correto de esfoliação, chique, né? Esfoliação, acho chique. Mantendo a proporção coroa-raiz, não explica o viés fisiológico do bruxismo infantil? Eu acho que a gente já arredondou essa questão. Não. Ficou bom, André, para você? Senão eu Eu acho que a gente já posso. respondeu o André na nossa discussão, porque a pergunta ficou lá para cima, a gente nem É, voltou. eu vi que você tinha perguntado, mas passou. Mas eu falo assim, sim, né? A gente já passou sobre isso e a gente tem que entender todo o mecanismo que essa transição, né, de tecido para. Eu tenho uma coisa, eu não sei se eu devo falar isso. Talvez eu crie problemas, mas eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar, porque um dia vai que alguém fala, não vou falar que fui Adoro eu. quando você chega nesse ponto. Ah, Esse ponto não é bom, esse ponto não é bom. Eu morro de rir. Eu tenho alguns conceitos, né, Stefano, que eu gosto muito, né? Então eu falo assim, eu gosto muito de reabilitação início inferior, certo? Mas eu nem discuto que o importante é você começar por onde você quiser, desde que você saiba onde você quer chegar, né? claro. Então eu acho que assim, se você sabe aonde você quer chegar, e você vai fazer um aumento de dimensão vertical, uma reabilitação, você pode começar por onde você quiser, desde que você saiba exatamente o que você vai colocar no superior, colocar no inferior e qual posição. Isso é fácil? Não, não é fácil, tá? Não é fácil, exige tempo, bagagem, muito conhecimento de oclusão, né? Seu amigo com certeza vai concordar comigo. Então, por onde você inicia a sua reabilitação definitiva, não faz diferença, desde que você saiba onde você vai chegar, né? E eu sou professora de prótese, né? Então, prótese total, né? Para mim, sempre é, né, inferior, por quê? Porque eu tenho a linha úmida do lado e curva de Spee. Eu não tenho mais nada para ver no inferior, né? No superior, eu tenho todo o resto. E tem um danado do orbicular, que devido ao povo meter preenchimento, tá matando a gente, né? Enquanto ele não fica oval, que ele é o músculo mais potente ali, ele Não fica bom. achata, ele achata na perda de dimensão vertical, ele não deixa o risório, o elevador do lábio superior subir, porque é ele que manda. Então, enquanto a sua dimensão não tiver correta, o sorriso não sobe na normalidade, né? E você errar um micrômetro inferior, você pode compensar no superior e a vida segue. Agora, erra um micrômetro no Erra no de superior, cima para você ver. só aparece o de baixo, o paciente, né? Aquela coisa toda. E principalmente se você não deu suporte de lábio. Por quê? Porque quando tem muita perda, a hora que você enfurra, o paciente fica assim. Aí você vai lá e abaixa. Aí você termina a prótese, dá 15 dias, o paciente vem, que o lábio desceu, né? Porque você subiu, porque achou que estava aparecendo demais. Aí deu 15, 20 dias, principalmente mulher, vem, não sobe, né? E aí eu morro de rir, porque o pessoal, quando quer me alfinetar, né, fala assim: mas a gente começa pelos anteriores, porque é onde faz movimento, porque é erupção. Aí eu vou falar, então, mas você não trata tecido, você trata permanente. E o primeiro dente permanente que nasce é o molar, dimensão vertical. E o último é o canino, aquela guia que só serve na parafunção, né? Olha, a guia só serve na parafunção. É tanta É, frasezinha pinçada que você coloca. eu sou terrível. Olha, eu vou falar para você que o nosso tempo. Cadê você? Congelou aqui para mim, voltou. Voltou. Ó, vamos ter que fazer parte 3, amigo. Putz, grila, já deu uma hora e 5 já. Mas eu só que, ó, peraí. Tem uma coisa que eu queria te falar. Então, fala. Senão a gente Bom. vai fazendo outra parte, outra parte, outra parte. E que não tem nada demais. A gente pode continuar fazendo tantas partes Não, mas quantas forem a gente pode necessárias. fazer mês sim, mês não, para você não me espancar nos Não seus é? Não, tudo compromissos. bem. Quando você estava falando da parte da academia, ficou uma coisa na minha cabeça. Tá.
que eu também acho legal de ser discutida com quem nos assiste aí ou que vai nos assistir depois. Ah, Você deixou muito clara a diferença do bruxismo para a DTM muscular. certo. Dor cervical, dor no trapézio, dor lombar. Pode ter relação? Toda. Era essa a bomba que eu queria jogar para você aí agora. É. Então, Então, peraí, você está me dizendo que algo aqui pode ter a ver com a dor cervical que eu tenho, doutor? porque até pouco tempo atrás, né, a gente sabe, e isso não mudou, que cervicalgia não causa DTM, DTM não causa cervicalgia. Ok. Só que hoje, na verdade, desde o último, né, desde o do último congresso da IASP, a gente sabe que a gente tem cefaleia tipo tensional da cervical. Olha. Já está no manual. Então, a gente tem cefaleia tipo tensional, que eu brinco, eu tenho, porque essa é a minha. Quando eu abuso é a minha. Então, eu tenho certeza que quando solta aqui, eu tenho um músculo bem no meio do meu cérebro. As pessoas não têm, só eu tenho, tá? Porque eu sinto lá no meio do meu cérebro soltando, que não passa por aqui, tá? Ela passa lá no meio do meu cérebro e sai aqui, na minha cefaleia tipo tensional. Por quê? Porque o meu sempre foi, né, a cefaleia. O meu sintoma da DTM sempre foi cefaleia. A sua Quando cefaleia. eu uso placa, não vem mais daqui. Meu organismo é tão legal que ele arranjou um outro lugar. Agora vem Onde? daqui. Pronto. Daqui. Olha, aqui, né? O iceberg, voltamos a ele. E aí, meu amigo, eu sei que você vai concordar comigo, eu vou jogar a bomba, né, e deixar para a próxima, que eu quero lembrar as pessoas que nós somos uma cabeça e um corpo que funciona em conjunto. Você mudou postura de coluna, não interessa se é lá no sacro ilíaco, até aqui em cima, você muda a postura de cervical. Mudou a postura de cervical, você mudou a postura de mandíbula. Gente, desculpa, acabou aí a conversa. Essa é uma bomba que dá para a gente conversar tanto sobre isso e volta lá no comecinho da nossa live, só para a gente arrematar esse assunto, embrulhar esse Sim. pacotinho. Vou anotar aqui, porque já falaram que está esperando a parte 3. Tu se lascou. Não Me quero ferrei. saber. Você pode se explicar com quem está na live, que se você não tiver Tá tempo. tudo certo, participo com o maior carinho, Colocarei aqui. Vai, com a fala. maior alegria, Fala com que o maior, eu... maior, maior orgulho. Aquela rede de profissionais que a gente tem que ter, o pneumo, Uhum. o seu orto, que entende o que você está falando de oclusão, porque tem orto que não entende, por mais paradoxal que seja, Mas ele o vai seu entrar nessa. otorrino, o seu psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta. Eu quero levantar a bola para o fisioterapeuta. Quando eu converso com alguns amigos fisioterapeutas realmente estudiosos, eu fico de cara com coisas que eles sabem e que são claramente aplicáveis à odontologia e a gente nunca passou perto de ouvir na escola de odontologia. Por isso que é legal trocar informações. Qualquer fisioterapeuta bom sabe que se suas plantas dos pés estão perfeitamente posicionadas, se a sua cintura pélvica está alinhada Aqui. e bem posicionada, se a sua cintura escapular está bem alinhada e bem posicionada, e se o seu plano oclusal está em consonância com essas partes, grosseiramente falando, como se fossem as lajes de um edifício, Exatamente. vai estar tudo Exatamente. equilibrado. Se você tem algum desvio, alguma compensação, alguma, sei lá, precisa usar uma palmilha num pé, uma perna maior do que a outra por algum acidente, algum problema de desenvolvimento, e você não usa, e você corrige isso na cintura pélvica, por exemplo, você vai ter outros tipos de correção e hiperativações musculares que podem referir-se em outro lugar, inclusive aqui, porque a cabeça Óbvio. não está desconectada do resto do corpo. Eu tenho tanto que... Olha que doido. Eu conversei com o dono da academia que eu malho, eu falei assim, nossa, pagando ou não pagando, eu quero fazer uma filmagem quando eu voltar do congresso, da minha personal, dele treinando, né? Nem vamos entrar no mérito,
pela contratura, mas não é para isso. Que eu quero no telão fazer, não precisa nem pôr meu nome. Só observe após o treino como você fica. Por quê? Porque eu tive paciente que eu tive que falar assim, mas na minha academia não tem. Eu falei, minha querida, não tem jeito. Ou você compra aquele rolinho pro tanto de peso que você faz de agachamento, ou não dá para você pôr uma barra desse tamanho, numa camada de 7 músculos que você tem aqui, que é a sua região de tensão, carregar quase 70 quilos para quem faz agachamento pesado, com máquina ou sem máquina, numa musculatura que não está preparada para isso. Olha o tamanho dela. E você achar que isso aqui não ajuda aqui. Foi difícil, mas eu venci essa luta. Tanto que, falei, compra e use quando você faz. Isso. Né? Eu sou uma pessoa que eu tenho lordose, cifose, escoliose. E eu, com 30 anos Compensada pela musculatura. não tenho uma dor. Não Mas tenho. é porque nós é dentista, né, amiga? Então a gente Não, vai mas ficar meus virado alunos... para um lado mesmo. É igual tenista, que tem um braço mais comprido do que o outro. Mas, É nós. meu amigo, meus alunos são tudo bichado. Tem É 20 anos nós. menos que eu. Eu falo, gente, vai malhar, pelo amor de Deus. Não malha só a língua, não. Vai Se pra... não malhar, é o quadrado lombar, é tudo que vai pro beleléu. Né? Bom, meu amigo. Um beijo para você. Excelente de novo. Um beijo para você. Obrigado, minha irmã, de coração, minha gema. A gema. Minha gema odontológica. Obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Espero que a gente tenha a chance de conversar mais ainda sobre mais dúvidas que vão surgindo, porque o assunto é infinito. Cada vez que a gente começa a falar, surge mais problema. Não é? Para a gente discutir. Mas eu acho que quem nos assiste ou quem vai nos assistir vai ter a oportunidade de ajudar muita gente. Eu acho que é para isso que nós estamos aqui. Porque hoje, se você não conseguir ver o paciente como cabeça, corpo, mente e problemas pessoais, infelizmente, que muitas vezes é uma conversa só para ouvir e virar para uma mãe e falar, manda o povo te se catar e vai dormir. Você melhorou 50% do seu paciente. É isso. E lembrar que a gente é profissional de saúde. É isso. É ter consciência de que a gente não é tampador de buraco. Exato. A gente pode até fechar aquele buraquinho, que não é cárie. Aquele buraco não é cárie. Aquele buraco é a manifestação do desequilíbrio bucal, da doença cárie. Manifestou-se como, em parte como aquele buraquinho. Mas a doença é outra coisa. Então, dentista não é tampador de buraco. Pelo amor de Santa Polônia. E podemos usar o nosso cérebro para mostrar que a gente sabe muito de fisiologia bucal. Sabemos. Né? Sabemos. Orgulhosamente. Gente, beijo no coração. Até a live 3. Até a próxima. A gente combina a data. Beijo. Beijo. Com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.